Olá! Quando eu falo de psicoterapia, o que vem à sua mente? A psicoterapia ainda é tabu para muitas pessoas. Geralmente, quando refere-se ao termo terapia, as pessoas ligam este momento a problemas, às questões profundas de que um outro ser possa ter. E, na verdade, a psicoterapia lida com questões emocionais, com um motivo para tais sintomas acontecerem na vida do outro. A psicoterapia é muito importante, principalmente quando é direcionada ao infantil, às crianças. No nosso espaço Redescobrir, na nossa clínica, a psicoterapia é psicanalítica, ou seja, a criança ela fica de uma maneira livre para expressar aquilo que sente, através de jogos, de brincadeiras, de histórias, lúdico, no geral, para que ela consiga expressar tudo aquilo que ela sente. O que é muito importante, a criança diz muito enquanto brinca. A psicoterapia, ela tem esse valor de conseguir entender todo um contexto em que a criança não consegue dizer com palavras. Olha que interessante. E é muito importante nós lidarmos com as questões emocionais do ser humano enquanto ele está na sua primeira infância. Até os 5 anos é quando a criança constrói os seus valores. Isto é comprovado cientificamente, através da pedagogia, através dos pensadores, dos teóricos. É a teoria do desenvolvimento. Portanto, quando disserem, deixa a criança, é tudo no seu tempo. Eu digo que nem sempre. É necessário acompanhar e intervir sempre que algum desses pontos que eu vou citar a seguir acontecerem. Primeiro, seu filho mudou de comportamento. Era uma criança feliz, ativa, participativa e de repente não quer mais fazer nada. Não quer estar com a família, não gosta de fazer as coisas que sempre fez, não quer brincar com os brinquedos que sempre gostou. Este é um ponto que você deve se atentar. Segundo, seu filho não está atingindo as etapas de desenvolvimento esperado. Quando a criança tem 6 anos e ela ainda não aprendeu as letrinhas do nome, ou a criança tem 10, 11 anos e não conseguiu alcançar a alfabetização, também é um ponto a ser investigado. A questão da aprendizagem está muito ligada a questões emocionais, assim como questões de neurológicas, de transtornos, síndromes ou dificuldades de aprendizagem. Mas independente de qualquer um desses termos, o emocional também sempre é afetado. Então, é muito importante a intervenção psicoterapêutica nesse caso, no caso da aprendizagem. E veja bem, ressalto que neste momento em que nós vivenciamos de pandemia, de isolamento, onde as aulas acontecem de maneira online, eu sei que para muitas famílias isso é cansativo, pois existe uma rotina familiar que foi alterada, tanto para a criança quanto para os demais membros da família. Porém, veja por um outro lado. Também é o momento de você observar o seu filho, de entender a maneira que ele aprende, entender os pontos fortes e também os pontos em que ele encontra mais dificuldades e buscar ajuda caso você perceba que realmente ele está tendo uma dificuldade em algum aspecto, ok? Seu filho não dorme bem, ele não se alimenta bem, e é uma coisa que não era frequente. Ele sempre foi uma criança que tinha um sono tranquilo, se alimentava muito bem. E de repente essas coisas mudaram. Essa rotina mudou. Essas emoções mudaram. Também é algo a se analisar. Pois a criança ela não sabe expressar totalmente o que sente através de palavras. Ela precisa de um auxílio, ela precisa de um direcionamento, de um profissional, de um especialista que consiga sentir toda essa questão, que consiga entender o que ela está querendo dizer através de movimentos, de pensamentos, de ações que muitas das vezes são involuntárias, mas que são de suma importância
para entender o que ela está sentindo. Se você está angustiado, se algum membro da família tem algum tipo de dificuldade, de ansiedade, a criança, ela sente. A criança parece que não, mas ela entende, ela sente. Tudo que está acontecendo ao seu redor, ela pode não saber exatamente o que é, mas ela sente a tensão, ela sente quando algo não está bem, da mesma maneira que ela sente quando existe muito amor. Ela sente. Então, se importar com as emoções, os sentimentos da criança é de suma importância. Uma criança que aprende a lidar com as emoções é um adulto equilibrado. A criança, quando ela aprende a entender o que ela está sentindo e como lidar com aquilo, ela será um adulto controlado, equilibrado. Ela não passará por muitas questões que hoje nós sabemos que são evidentes. A ansiedade, por exemplo, entre aspas, é um mal do século, né? É uma coisa que está acontecendo exorbitante, é uma coisa que, nossa, pois bem, mas quantas vezes nós ouvimos quando criança? Olha, está chorando por quê? Engole esse choro, está tudo bem, pode parar de chorar. Muitas das vezes nós aprendemos a esconder as emoções por vergonha, por medo de não ser compreendido. Mas hoje eu digo para vocês que essa não é a melhor maneira. Você tem que ouvir, você tem que entender. Do mesmo jeito que nós adultos sentimos quando alguma coisa nem está legal, e nós entramos no banheiro, no chuveiro, e ficamos lá, chorando, escondidinho para ninguém ouvir. A criança ela ainda não consegue assimilar dessa maneira. Então ela expressa pedindo ajuda, e é necessário ter essa sensibilidade para poder entender aquilo que ela está querendo expressar. E você pode contar com a psicoterapia para lhe auxiliar nessas questões. E nós estamos à disposição para isso. Então, se atente aos sinais. As crianças deixam muito evidente quando alguma coisa não está bem com elas. Se atentem. As emoções das crianças importam. E uma criança com o emocional maduro, ou que ela descubra quais reações ela deve ter mediante a tais situações, será um adulto equilibrado. As crianças são nosso futuro e a psicoterapia contribui para que isso aconteça. Muito obrigada!